Muito boa tarde, caríssimos alunos. Hoje é dia de relembrarmos dois gráficos importantes que foram discutidos durante o trimestre. O primeiro gráfico, este, que é o gráfico que representa o diagrama de fases da água, e o segundo gráfico, o gráfico que representa o diagrama de fases do CO2. Então vejam só, o que é um diagrama de fases? Em fisicoquímica, esse diagrama de fases nada mais é do que um gráfico, onde neste gráfico é possível observarmos condições de equilíbrio que ocorrem de forma termodinâmica, ok? Então vejam só, se nós pegarmos, por exemplo, este gráfico da água, né, se vocês lembrarem, e estão lembrando muito bem, esta região aqui, ok, é aquela região que predomina o estado físico sólido. Esta segunda região é aquela que predomina o estado físico líquido. E esta terceira região é onde predomina o estado físico gasoso. Se eu parar exatamente aqui, eu terei um equilíbrio entre duas fases, sendo o estado sólido em equilíbrio com o estado líquido. Se eu venho exatamente aqui, eu tenho um equilíbrio também entre duas fases, o estado sólido em equilíbrio com o estado gasoso. E se eu parar exatamente aqui, eu também tenho equilíbrio entre o estado líquido e o estado gasoso. E quando eu paro exatamente aqui, temos o quê? Temos o ponto triplo, correto? Veja só, no ponto triplo vão coexistir as três fases do equilíbrio. E quais são essas três fases que coexistem? O meu sólido, o meu líquido e o meu gasoso, ok? Então veja só, se nós observarmos esse diagrama de fases da água e depois observarmos o diagrama de fases do CO2, veremos que eles apresentam praticamente, né, essas mesmas divisões que eu acabei ali de citar, correto? Deixa eu trocar a ponta deste lápis aqui, vou pegar esse daqui. Pronto. Mas veja que o diagrama de fases da água, ó, lembra dessa curvinha aqui, ó? Veja só, o aumento da pressão, ela favorece o quê? Ela favorece a ocorrência do estado líquido, o que não é observado nesse diagrama de fases aqui do CO2. Veja só que quando eu aumento a pressão, eu não estou favorecendo o líquido, mas sim o estado físico sólido, correto? Existia um exercício, né, eu vou comentar um exercício que eu achei aqui em relação a um gráfico semelhante, ok? Aí nesse exercício, é um exercício de somatória, né, do jeito que vocês gostam, né? Na verdade, vocês adoram as questões somatórias e eu também acho elas bem interessantes. Veja só, vamos pegar então um exercício qualquer, né, para comentarmos esse gráfico aqui do CO2, correto? A primeira questão, ela diz assim, afirmativa 01. Na afirmativa 01, ela diz, o ponto C, que está aqui, este ponto C é um equilíbrio entre sólido e gás. O ponto C é um equilíbrio entre sólido e gás. Mas isto vai contra o que nós acabamos de dizer aqui. Este ponto C não é um equilíbrio entre sólido e gás, mas sim um equilíbrio entre sólido e líquido, ok? Portanto, a questão 01 incorreta. A afirmativa 02, ela diz o seguinte, o ponto B, né, ó, que está mais ou menos aqui, correto? Neste ponto B, eu posso ter um equilíbrio aqui entre o sólido e o gás, correto? Este ponto eu tenho equilíbrio entre duas fases. Se aqui eu tenho o meu estado sólido, aqui eu tenho o meu estado líquido, aqui eu tenho o meu estado gasoso, quer dizer que esta região aqui eu terei
um equilíbrio entre as fases sólida e fase gasosa. Portanto, essa afirmativa está correta. O ponto D, ok? Aí eu tenho lá a afirmativa 04. O ponto D diz que eu tenho equilíbrio neste ponto aqui entre quem e quem? Diz que eu tenho equilíbrio entre líquido e sólido. Mas veja só, se o sólido está aqui, como que eu vou ter um equilíbrio entre líquido e sólido aqui neste ponto D? O que eu tenho aqui neste ponto D? E vocês, alunos, sabem responder melhor do que eu. Eu tenho o equilíbrio entre líquido e gasoso. Portanto, a afirmativa de número 04 está incorreta. A afirmativa de número 0,8, ela diz que neste ponto A é o chamado ponto triplo. Ponto triplo, correto, né? Ponto triplo, equilíbrio entre três fases. Aí, dando sequência, ela diz assim, ó, neste ponto A, eu tenho ponto triplo e diz que a pressão é de 5,1 atm. E diz que a temperatura é de mais ou menos 57 graus, né? Na verdade, a afirmativa ela diz assim: o ponto triplo ocorre a pressão de 5,1 a uma temperatura em torno de menos 57 graus, né? No caso aqui, menos 56,6, ok? Eu já fui comentando a alternativa como correta. Então, ela vem de encontro com o que acabamos de falar lá no início, né? O equilíbrio entre três fases, ocorrendo aqui a pressão de 5,1 atm, ok? Então, essa afirmativa de número 08 é uma afirmativa correta. Tem uma outra afirmativa, que é a questão que vem aqui com o número 16. E essa questão com o número 16, ela diz o seguinte: ocorre sublimação, né? Só para lembrarmos, lembrem que sublimação é a passagem de qual estado físico para qual estado físico? É a passagem do estado físico sólido para o estado físico gasoso, ok? Então, voltando lá na questão 16, ela diz o seguinte: ocorre sublimação quando a pressão for menor que 5,1. Então, vejam só, toda esta linha aqui, ou esta linha exatamente, ela vem e marca uma pressão de 5,1 atm, ok? É sempre bom observar também se a pressão está em atm, né? Lembra que vimos também que essa pressão poderia estar em atm. Você pode pegar um gráfico que está em torr, em pascal, em milímetro de mercúrio e assim por diante, ok? Então, esse gráfico está em atm. Então, ele diz assim: ocorre sublimação, ok? Sólido, gasoso, quando a pressão for menor que 5,1 atm. Então, aqui é 5,1 quando for abaixo desta pressão. E neste caso também há uma temperatura menor que 57 graus, né? Então, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Esse ponto aqui, mais ou menos, né? Ó, eu tenho pressão menor que 5,1 atm. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, né? Menos 70 graus, né? Vou parar exatamente aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma pressão de 1 atm, né? 1 atm menor que 5,1. Eu peguei esse ponto qualquer só para comentar melhor sobre. É uma afirmativa. E essa questão está correta, porque veja, se eu pegar qualquer ponto desta região aqui, ela vem uma temperatura abaixo que menos 56,6. Então, vejam só, pressão vai caindo. E neste ponto, ó, lembrem que eu tenho qual estado físico aqui? Eu tenho o estado físico sólido. E aqui eu tenho qual estado físico? O estado físico gasoso. Ora, se a sublimação é a passagem do estado físico sólido para o estado físico gasoso, essa afirmativa está correta quando diz que se a pressão for menor que 5,1 e a temperatura for menor que 56,6, eu tenho uma sublimação. Portanto, a afirmativa 16 está correta. E por último, temos aqui a afirmativa de número 32.
a afirmativa de número 32, ela diz o seguinte: na temperatura ambiente e pressão de 101.325 Pascal, o CO2 encontra-se no estado líquido. E agora, qual a temperatura ambiente e de onde saiu esse 101.325 Pascal? Vejam só, se nós relembrarmos, nós vimos que um ATM está para 101.325 Pascal, assim como está para 760 milímetros de mercúrio, assim como está para 760 torr. Então, se nós pegarmos este ponto aqui, onde marca um ATM está para 101.325 Pascal. E qual a temperatura ambiente? Bem, a temperatura ambiente é 298 Kelvin. Bem, então veja só o que ocorre. Se ele marca 298 Kelvin, eu vou subtrair 273. Vai sobrar o quê? 25 graus. Bem, eu acredito que 25 graus neste gráfico deve estar mais ou menos por aqui nesta região. Então vamos lá então, ó. Aqui eu tenho 101.325 Pascal, ou seja, um ATM 101.325 Pascal. A temperatura de 25 graus, que é o 298 Kelvin, nós teremos o CO2 no estado líquido? Não, essa afirmativa está incorreta. Veja que eu terei aqui, ó, o CO2 no estado gasoso.